Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu trouxe aqui uma dica maravilhosa que é como bater o seu chantilly. E também nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma importante informação. O que seria essa informação tão importante? De que existe segredo? Será que existe? Fique até o final do vídeo para você ver como é o batimento do chantilly e se realmente existe esse segredo que todo mundo diz. Tá bom? Fique até o final. E você que não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário. Tem alguma dúvida? Fique à vontade de deixar aí no comentário que nós vamos responder a todos vocês, tá bom? Então vamos lá para a primeira informação. Nós aqui utilizamos a batedeira planetária. Consigo bater em outra batedeira? Consegue, tá? Mas assim, eu sempre gosto de informar que cada ferramenta, cada máquina é de um jeito. Eu tenho máquinas aqui, eu tenho uma outra batedeira aqui que ela tem a voltagem muito maior que essa, porém ela não é tão forte, ela é fraca. Então por isso que isso varia muito de acordo para cada máquina. Então a gente não consegue ser exato para dizer essa é boa, tal outra não é, enfim. Então a gente precisa, essa é a primeira informação. Eu utilizo essa Arno, né, essa batedeira da Arno planetária. Ah, mas eu não tenho. Utilize a que você tem. Você precisa se adaptar com a máquina que você tem. Tem condição de investir? Invista. Não tem? Você precisa se adaptar com o que você tem ali, tá bom? Essa é a primeira informação. Outra informação muito importante, né? É a questão da misturinha que a gente coloca aí no nosso chantilly. Algumas pessoas dizem aí coisas mirabolantes, né? De que o chantilly tem segredo, de que é uma coisa que você precisa colocar tal coisa, ou seja, mais gasto para você. Nós trabalhamos na confeitaria, trabalhamos em comércio, nós temos que ter o seguinte pensamento. A gente precisa fazer um produto bom, porém, a gente tem que tomar cuidado, né? Em relação ao que a gente acrescenta no nosso produto, porque a gente vai aumentar o preço do produto. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer chantilly, quando eu comecei a trabalhar com bolo há 6 anos atrás, tinha muitos vídeos, o segredo do chantilly, aquela coisa e tal, pá. Então, ou seja, eu não sabia, eu tive que testar inúmeras receitas, gastei muito dinheiro, desnecessário. Por exemplo, eu vi um vídeo uma vez, né, na época quando eu comecei, pó de merengue. Algumas pessoas vão dizer assim, ah, não, é muito bom, ajuda, né? Tá, cada profissional faz da melhor forma que pode, faz da melhor forma que acha. Eu, particularmente, não vi diferença nenhuma. Por quê? Porque, infelizmente, se você não tiver um produto que seja bom, um chantilly que seja bom, né, uma marca que seja boa, infelizmente não vai ficar muito legal. E outra, eu vou dizer para vocês que marca também não é uma coisa que vocês devem se apegar, porque eu conheço marcas, já utilizei marcas, lógico, não vou dizer nomes, porque a gente é falta de ética, né? Mas marcas que supostamente são muito boas, mas na prática nada de produto de qualidade, nada de ponto firme. Então não se apeguem à marca, tá? Eu aqui, como eu disse para vocês, fiz muito testes, testei muita coisa, porque a gente precisa se adaptar, a gente precisa chegar no ponto que a gente realmente quer, né? Então, em relação agora à misturinha, né, que eu havia dito, o que eu utilizo no meu chantilly? Eu gosto de utilizar o leite em pó, porque eu acostumei. Mas dizer para vocês que o leite em pó vai dar firmeza no chantilly, eu não posso afirmar isso. Porque como eu disse para vocês, a marca vai fazer toda a diferença. Já teve marcas aqui que eu fiz a mesma misturinha que eu faço nessas hoje e não deu certo. Então, ou seja, não é o que você coloca no chantilly, é a marca do chantilly que importa. Tá aí o segredo. Né? Então, ou seja, mas por que eu faço então isso no meu chantilly? Eu faço isso porque eu gosto de agregar sabor no meu chantilly. Alguns chantillys, eles têm um sabor um pouco adocicado, fraquinho, alguns não têm um gosto tão gostoso, então eu gosto de agregar sabor, tá? Então, o que eu faço aqui nesse chantilly? Eu coloco leite em pó e tem algumas marcas que elas são um pouquinho menos doce. Então, para eu equilibrar esse sabor, eu coloco um pouquinho de açúcar quando eu estou utilizando uma marca ou outra. Isso depende muito, tá, gente? Por isso que eu sempre falo, é importante que você conheça a marca que você está utilizando, que você conheça as suas ferramentas, que você conheça. Faz parte testar. Faz parte testar, faz parte errar, faz parte. Então, o que a gente faz aqui? Para 500 ml de chantilly, né, nós vamos lá para a receita, né? 500 ml de chantilly, eu utilizo 100 gramas de leite em pó. Ah, precisa ser aquela marca famosa? Não, você utiliza a marca que você quiser. Aconselho ser leite em pó, porque o composto lácteo ele acaba sendo um pouquinho mais doce, né? Mas se você também quiser utilizar o composto lácteo,
Pode também. Aí, gente, fica a critério de vocês. Vocês vão experimentando, vão utilizando, experimentando. Caso você utilize um leite em pó que ele não tem açúcar, seria o certo, né? Que é leite em pó, é somente leite integral. Então você pode acrescentar um pouquinho de açúcar. Por exemplo, você pode colocar aqui cerca de 30 gramas aí de açúcar para você a mais, né? Ou seja, 100 gramas de leite em pó e 30 gramas aí de açúcar, né? Para você saborizar um pouco mais o seu chantilly. Aí vamos dizer o seguinte, Lidiane, mas algumas pessoas dizem que o pó de merengue, que o tal outro produto vai fazer com que o chantilly fique duro, né? Que ele fique no ponto. Gente, sinceramente, todas as minhas tentativas, em todas as minhas correrias aí para descobrir o ponto do chantilly, eu não vi diferença alguma, tá? Onde eu vi diferença? Tá aí o grande segredo. Aonde está a diferença do chantilly bom, chantilly com ponto firme e o chantilly mole? Tá na marca. Algumas marcas, gente, você pode bater até com gelatina se você quiser, não vai endurecer. Então, ou seja, quando você trabalha com bico de confeitar, o bico de confeitar ele te facilita nessa questão. Você não precisa de um chantilly muito duro. Você só precisa de um chantilly que seja aí molinho, não tem problema nenhum. O bico de confeitar ele te ajuda nessa questão. Agora, um espatulado é necessário que você tenha sim um chantilly que fique firme. E eu vou dizer para vocês, eu gosto mais do chantilly duro. Por quê? Eu prefiro texturizar ele depois do que deixar ele mole e não conseguir consertar. O duro eu consigo chegar na textura que eu quero, o mole não. Então, ou seja, a gente vai bater, vou bater aqui pra vocês, mostrar pra vocês como eu bato o meu chantilly, né, e como eu texturizo. Como que a gente texturiza o chantilly? Algumas pessoas vão gostar de dizer que é importante que seja com leite condensado. Eu particularmente, gosto de utilizar, até gosto, mas o problema é que ele encarece ainda mais o produto. Porque se você for texturizar um chantilly, 1 litro de chantilly, você vai gastar no mínimo aí umas 2 caixinhas de leite condensado. Na minha região, caixinha de leite condensado aqui tá 6, 7 reais. Pensa bem, olha o quanto fica caro. Fica praticamente o valor de 1 litro de chantilly. Então não tem sentido. Então o que eu gosto de utilizar? Eu gosto de utilizar o leite. Porque como eu já coloco um sabor no meu chantilly, já tem um sabor aí do meu chantilly, eu não preciso colocar leite condensado porque senão vai ficar ainda mais doce. Então eu texturizo com leite. Acho maravilhoso, acho perfeito. Eu acho que chega no ponto que eu preciso. Até mais rápido que o leite condensado. O leite condensado demora um pouco mais. O leite ajuda muito, porque ele vai mais rápido e pra mim fica uma textura perfeita. Ah, mas você vai perder a consistência? Sim, se você exagerar. Então vai aos poucos, jogando leite, vai aos poucos, devagarzinho, sem pressa, para você não perder o ponto, tá? E, ou seja, é mais barato. O leite não vai encarecer a sua mistura aí de chantilly, ou seja, você tem que repassar isso pro cliente, então não fica legal. Ou então se você acaba tendo prejuízo, né? Então é importante que você tenha essa consciência. Então nós vamos bater esse chantilly, vou mostrar para vocês como que funciona, vou texturizar para vocês verem que não tem segredo. O chantilly, ele nada mais é do que você encontrar uma marca que se adapta aos trabalhos que você faz, tá? Existem marcas muito boas, eu tenho aqui essas 2 marcas aqui, da Fleshman e da Della Crema. São chantillies, esse da Fleshman acaba sendo um pouco mais caro, né? Mas também não é algo exorbitante. Esse aqui, hoje na minha região, se eu não me engano, 18 reais, e esse aqui 14. Então eu vejo aí chantillies muito mais caros, né? De 30 reais. Então, assim, esses me atendem bem. Gosto muito do Della Crema, acaba sendo um pouco mais em conta, mas o Fleshman também é maravilhoso. O Fleshman tem um pouco menos de açúcar, então ele é um pouco mais suave, né? Então, ou seja, os dois dão pontos maravilhosos, firmes. Aquele ponto que você não precisa se preocupar, que aí ficou mole, ai, terror. Então, ou seja, são marcas muito boas. Não estou ganhando nada para falar sobre a marca, mas eu queria dizer para vocês o quão importante a marca. O quão importante vocês tirarem da cabeça de vocês que vocês precisam encontrar a receita perfeita, né? A receita que vai salvar vocês. Eu não descobri essa receita, eu não conheço. Possa ser que existem vídeos aí que as pessoas vão dizer para vocês que tal receita vai resolver o seu problema. Mas pensa bem, a pessoa, por exemplo, eu tenho essa receita aqui, bato com esse chantilly aqui. Aí você, né, pega a minha receita e bate com outro chantilly, outra marca totalmente diferente. Aí não vai dar certo. Aí você vai dizer que a receita é falha. Né? Então, ou seja, por isso que eu não queria trazer para vocês uma mentira, né? Dizer que isso aqui vai dar certo, isso aqui vai resolver, mas a marca vai influenciar demais. Então não se esqueçam disso, vocês precisam testar, vocês precisam ver o que é melhor para vocês, tá bom? Não estou dizendo que essas marcas são as melhores, mas são essas que eu utilizo, então estou trazendo para vocês o que eu utilizo.
tá bom? Então eu quero deixar bem claro aí que não quer dizer que as outras marcas não sejam boas, mas as que eu conheço são essas, né? Então essas que eu utilizo, eu tenho outras que eu utilizei e não gostei, por isso eu optei por utilizar essas aqui, tá bom? Então esse é o segredo. O chantilly não vai importar tanto, quer dizer, perdão, a receita não vai importar tanto que você vai colocar dentro do chantilly. E outra, lembre-se de uma coisa, é mais gasto, é mais custo para você. E você tem que diminuir esses custos. Então é importante que vocês tenham essa consciência. O importante é a marca, tá bom? Então vamos lá bater chantilly, vamos deixa de enrolação, mas eu queria passar bastante essas informações para vocês, porque essas informações que eu estou passando para vocês são de anos de muita procura, de muito estudo. Então eu queria muito passar isso para vocês, porque faz diferença sim, tá bom? Faz muita diferença. Então vamos bater esse chantilly aqui, para vocês verem como eu bato o meu chantilly, como eu faço ele e a textura que fica, tá bom? Vamos lá? Então nós temos aqui, pessoal, 500 ml de chantilly, ó. 500 ml de chantilly. Aí você vai dizer, Lidiane, mas como que eu vou medir isso aí? Você pode medir tanto no copo medidor, aqueles copos medidores, ou uma balança. Aí fica a seu critério. Ou você não tem nenhum nem outro, corta a tampa da caixinha e vai no olho, tá? Não vai fazer tanta diferença assim. É somente para você ter um controle, uma facilidade para você bater. Mas isso não vai fazer, que diferença, se eu medir um pouquinho errado para mais ou para menos, não tem problema, tá bom? Então a gente vai colocar aqui a nossa misturinha, né, no caso aqui, de leite em pó, que eu falei pra vocês que eu coloco em média aí cerca de 100 gramas, tá, de leite em pó. E a gente vai acrescentar então essa misturinha no no chantilly, tá bom? Simplesmente acrescenta, gente, não tem muita frescura não tem muita inventação não tem segredo, a verdade é essa. Como eu disse para vocês, foram anos de muita busca, de muita luta para conhecer, para entender. A gente mistura com o próprio coelho da batedeira. A gente mistura. Não deixa bolinha, evita deixar bolinhas de leite em pó, porque isso pode atrapalhar no final, na sua decoração. Então simplesmente mexa. Eu vou, né, botar uma musiquinha para vocês verem, porque essa menininha aqui é barulhenta. Barulhenta demais. Então a gente simplesmente agora vai bater. Como que a gente vai bater isso aí? A gente começa, no caso, na minha batedeira, como eu disse pra vocês. Na minha batedeira, como eu disse pra vocês, cada máquina é de um jeito, cada ferramenta é de um jeito. Então não tem como a gente ser exato, tá? Eu começo com a velocidade baixa e mantenho até a velocidade 6, até metade da velocidade, né? E depois, quando eu vejo que tá ficando firminho, eu passo pra velocidade final, a última, né, que é a mais pesada, que é a mais forte, e vou até dar o buraco ali no chantilly. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou mostrar aí pra vocês. Então vamos acompanhar. Vamos começar então com a velocidade baixa. Então tá aqui, chantilly batido, vou mostrar pra vocês. E fica firme, olha como ele fica dentro do batedor. Ele fica firme no batedor, tá? Então ele tá firminho. Então vou mostrar pra vocês, ó, de pertinho, como ele está duro. Vou mostrar pra vocês. Olha só, firme, duro, poroso também. Então a gente precisa também texturizar esse chantilly, tá? Então olha só como ficou dentro da batedeira. Dá esse buraco, tá vendo? Se dá pra vocês verem, dá esse buraco. Aí você vai me dizer, Lidiane, mas eu ouvi dizer que tem tal produto, né, como eu disse anteriormente, que vai fazer com que o chantilly faça isso. Bom, como eu disse pra vocês, na luta, na caminhada, eu não descobri qual é essa receita também. Todas que eu testei não deram certo. Então, o que começou a dar certo? Quando eu troquei a marca. A marca do chantilly fez isso. Essas duas marcas que estavam aqui, que eu mostrei pra vocês,
elas dão certo, porque essas eu testei e deram certo. Então, ou seja, a marca vai influenciar demais esse resultado. Tem uma outra marca que eu utilizei que eu bati, gente, cerca de 15 minutos e nada do chantilly ficar firme. E só ficava mais mole, porque automaticamente ele vai esquentando. Quando você bate muito, a tendência dele é esquentar. Então, por isso que a marca é importante. Se a marca não ajudar, não tem milagre, né? Não tem milagre. Pelo menos eu não descobri qual que é esse milagre. Então, eu tô falando para vocês aqui a minha experiência, o que eu vivo, como eu descobri, o que eu consegui fazer para que o chantilly ficasse dessa forma, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês que a gente texturiza com leite e como que dá certo, tá bom? Vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lá, né? A gente tá aqui com o chantilly batido. Vou mostrar para vocês o quanto ele tá poroso. Chega pertinho para vocês verem. Olha só. Poroso, duro, olha isso. Bem duro, né? É esse o ponto que a gente sonha em chegar. Um dia eu sonhei com esse ponto e graças ao bom Deus eu alcancei, porque corri atrás de conhecimento, né? E, gente, algumas pessoas vão dizer, Diane, mas eu fiz tal coisa e deu certo. Eu botei tal produto e deu certo. Ótimo, né? Glória a Deus, porque a gente sabe que o quanto é importante a textura do chantilly. A gente sabe que não é fácil encontrar a textura do chantilly, a gente sabe que influencia em toda a decoração do bolo. Então, se o chantilly não estiver perfeito, a decoração também não fica, né? Então, se você conquistou, se você conseguiu, show, deixa aí a sua receitinha, né? Deixa aí o que você fez para conseguir chegar, né, nesse ponto aí. E essa é a minha experiência, né? Então, eu vou texturizar para vocês com leite. Como eu disse para vocês, o leite é mais barato, se utiliza pouco e é muito mais fácil chegar nessa texturização, nessa textura. Aí vão me dizer, Diane, mas o leite condensado fica mais bonita a textura? Gente, sinceramente, eu não vi diferença. Eu não vi diferença de que dissesse, o leite condensado realmente a textura fica mais suave. Mesma coisa para mim, tá bom? Então vamos lá, a gente vai acrescentando aos poucos. Eu vou mostrar depois o resultado para vocês aí, ó. Então a gente acrescenta um pouquinho. Aí você, Diana, quanto que eu ponho de leite, quanto que eu ponho de chantilly? Gente, não tem jeito, é nos olhinhos mesmo, né? Nos seus olhinhos, vocês vão olhando para conseguir texturizar. Primeiramente, muita calma, porque leite espirra, né? Então faz sujeirinha, vai colocando aos poucos. Eu vou mostrar para vocês o ponto que eu utilizo. Vai mexendo aos poucos. Gente, é muito mais rápido do que o leite condensado. E assim, o leite condensado, além de ser caro, né? Então, assim, não dá. E aí você diz, mas o leite tira o gosto dele. Não, a gente acrescenta uma misturinha, então, ou seja, né, de leite em pó, quando necessário, o açúcar. Então, o leite líquido ele não vai tirar esse sabor, tá? Então, ó, a gente vai mexendo devagar, tá? Porque senão você perde o ponto dele, então vai devagar, vai no olho. E o que você quer fazer com o chantilly? Lidiane, eu quero fazer um babadinho. Então, talvez o chantilly tenha que ficar um pouquinho mais mole. Lidiane, eu vou somente alisar o bolo. Então, você tem que tomar cuidado com essa textura. Não ser muito mole, nem muito dura. E, gente, errou no textura do chantilly, o bolo ficou poroso, faz aquele esqueminha que eu já ensinei pra vocês. Você passa uma camadinha fininha do chantilly mais molinho, depois por cima. Então, ou seja, não vai mostrar essa porosidade do chantilly, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês como que já tá ficando. Vou mostrar pra vocês aí pertinho. Ainda firme, porém, ó o biquinho dele de textura, tá ficando lisinho, tá vendo? Ainda não tá bom. Ficando lisinho. Vamos lá. Já quer usar nessa textura aqui? Fica à vontade, é com você, tá? O que você quer, aos poucos. Muito cuidado para você não perder esse ponto. E lembrando que ponha o leite depois que você colocou o corante. Porque se você colocar o leite e depois ainda vai acrescentar corante, ele vai ficar um pouco mais mole, porque o corante tem a tendência também de texturizar. Então, coloque o corante, escolha a cor que você quer, chegou na sua cor, acrescente um pouquinho de leite, porque o leite pode ajudar também a diminuir um pouco a cor do corante. Então, sempre o corante primeiro. Toma aqui, porque eu não preciso de corante. Vou decorar uns cupcakes com ele aqui, então não há necessidade de corante, tá? Então, ó, já tá chegando um pontinho que eu quero e que eu preciso. Vou mostrar pra vocês, olha isso. Que diferença, gente. Com leite barato, ó. Mais molinho, ó. Vendo? Mais molinho. Ó, mais molinho. Mais, ó, chegar bem pertinho, ó.
lisinho, ó. Tá dando pra ver, gente? Espero que sim, tá? Porque acaba que eu não consigo ver a imagem tão bem, mas ó, lisinho. Tá vendo? Feito com leite, ou seja, não tem a necessidade de você gastar com leite condensado, absurdo de leite condensado aí, para você texturizar o seu bolo, o seu chantilly, porque a gente sabe que gasta bastante, né? Então é isso aí, né? Eu espero muito ter ajudado vocês, eu espero que tenha facilitado a vida de vocês, essa dica, porque é uma dica de prática, né? Você tem que praticar, você tem que, no seu dia a dia, você ir buscando alternativas, experimentando outras receitas, experimentando outras marcas, é importante, tá bom? E você que chegou até aqui, muito obrigada aí pela sua atenção, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e espero muito de coração que tenha ajudado vocês, porque eu já sofri muito com esse chantilly. Eu já sofri muito aí com essa técnica de texturizar e de que o bolo, que o chantilly chegasse numa consistência boa, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada por assistir. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um grande abraço para cada um de vocês e até a próxima. Tchauzinho.